Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, os nossos inimigos. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria Santíssima e o fogo do Espírito Santo esteja com vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Dando início ao seminário de vida no Espírito Santo, hoje é o 6º tema: perdão e cura interior. Por isso, meu irmão, minha irmã, peço que você curta, comente, compartilhe, ative o sininho para receber as notificações desse canal. Chame mais pessoas para serem edificadas pela presença da palavra de Deus. E no último vídeo, meu irmão, minha irmã, você que acompanhou, eu falei sobre o senhorio de Jesus. E coloquei uma fala do Papa Francisco e não coloquei ela inteira. E no momento nem percebi, eu acabei pulando essa fala do Papa Francisco. Se você assistiu todo o vídeo, você vai entender. Onde o Papa Francisco, no dia 1º de junho de 2014, assim disse em Roma: quem é o chefe da renovação carismática católica? É o Senhor Jesus. Jesus é o centro. Ele não é um senhor, mas é o Senhor. E essa parte agora que eu vou postar para vocês, que eu acabei não postando no último vídeo. Viver esse senhorio é lutar diariamente para que sua vida seja inteiramente submetida a Ele. Quando for tomar decisões, pergunte a Ele o que fazer. Reflita se o que vai escolher condiz com o que Ele ensina. Jesus não estará no centro se outras coisas estiverem. Outras coisas fazem parte da vida humana, mas de todas essas coisas, ele deve ser o principal. O chamado a, de fato, tê-lo como Senhor é a constância dessa experiência e decisão. Viver assim todos os dias, até o último dia, aqui na Terra, exorta ainda o Papa Francisco em 7 de setembro de 2013, na casa de Santa Marta, na Marta. A regra é simples: só é válido aquilo que te leva a Jesus, e só é válido aquilo que vem de Jesus. E isso te leva a Jesus, vá em frente. Então, é essa fala do Papa Francisco que eu esqueci de postar no último vídeo. Agora vamos para o nosso 6º tema: perdão e cura interior. Perdão como caminho de cura e libertação. Primeiro, meu irmão, minha irmã, se você quiser pegar o Evangelho de São Marcos, capítulo 18, São Marcos, capítulo 18, versículo 21 ao 22. São Marcos não, melhor, perdão meu irmão, perdão minha irmã. São Mateus, capítulo 22, capítulo 18, versículo 22, 21, 22, tá bom? Capítulo 18, versículo 21, 22. São Mateus 18, 21, 22. O perdão é um mandato de Jesus. Primeiro, lá, onde Pedro pergunta quantas vezes perdoar. Então Pedro se aproxima dele e disse: Senhor, quantas vezes devo perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Aqui Pedro se aproxima de Jesus e quer saber: Senhor, eu devo perdoar só 7 vezes? Se eu perdoar 7 vezes tá bom? Já fiz a minha parte? Aí Jesus foi além: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. O que quer dizer 70 vezes 7? O 7 na Bíblia, se você não sabe, meu irmão, minha irmã, o 7 é um número máximo de perfeição. Jesus quer dizer, você deve perdoar sempre. É o máximo de perfeição, é o máximo de plenitude e totalidade. Ele representa algo que está completo, acabado e finalizado por vontade de Deus. Então, quando Jesus fala 70
vezes 7 quer dizer, você precisa perdoar sempre. Deve insistir no perdão. E ele continua na parábola, no versículo 23 de Mateus, capítulo 18, versículo 23, vai dizer assim: por isso, o reino dos céus é comparado a um rei que quis ajustar contas com seus servos. Quando começou a juntá-las, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Como ele não tinha com que pagar, seu senhor ordenou que fosse vendido. Ele, sua mulher, seus filhos e todos seus bens, para pagar a dívida. Este servo então prostrou-se por terra diante dele e suplicava-lhe: dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Cheio de compaixão, o Senhor o deixou ir embora e perdoou-lhe a dívida. Apenas saiu dali, encontrou um de seus companheiros de serviço que lhe devia 100 denários. Agarrou na garganta e quase o estrangulou, dizendo: paga o que me deves. O outro caiu-lhes aos pés e pediu-lhe: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas sem nada querer ouvir, este homem o fez lançar na prisão, até que tivesse pago sua dívida. Vendo isso, os outros servos, profundamente tristes, vieram contar a seu senhor o que se tinha passado. Então o senhor o chamou e lhe disse: servo mau, eu te perdoei toda a dívida, porque me suplicastes. Não devias também tu compadecer-te de teu companheiro de serviço, como eu tive piedade de ti? E o senhor, encolerizado, entregou-o aos algozes, até que pagasse toda a sua dívida. Assim tratarás, assim vos tratarás meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar a seu irmão de todo o seu pecado. Você percebe, meu irmão? Você percebe, minha irmã, a atitude desse servo? Primeiro, ele tinha uma dívida, e a dívida dele é grande, provavelmente impagável. E ele foi lá, se colocou diante do Senhor e pediu misericórdia, pediu perdão. Falou: Senhor, me dá um tempo mais, me dá uma chance mais, porque ele iria ser jogado na prisão. Ele iria, a família dele iria ser vendida junto para pagar essa dívida. Mas o que o Senhor falou? O Senhor cheio de compaixão, olha aqui, o Senhor cheio de compaixão o deixou ir embora, perdoou-lhe a sua dívida. Deus, se eu e você, irmão ou irmã, estivermos dispostos a pedir perdão, nos arrependermos dos nossos pecados e voltarmos a Deus, Ele vai estar sempre disposto a nos perdoar. Deus está sempre disposto, desde que esse arrependimento seja do fundo do nosso coração. Mas também Deus pede que, da mesma forma que nós, eu e você, somos perdoados, assim a gente vai ler daqui a pouco na oração do Pai Nosso, é quando a gente lê o Pai Nosso, daqui a pouco eu vou pegar a passagem, como a gente pede perdão, a gente precisa perdoar. E esse homem, ele foi arrogante, ele foi orgulhoso, ele foi mesquinho, ele foi perdoado essa dívida. E interessante, irmã, que assim que ele saiu da frente do Senhor, assim que ele foi perdoado, a palavra vai dizer assim: encontrou um de seus companheiros de serviço que ele devia 100 denários, quer dizer, muito menos do que ele devia. Era uma dívida pagável. 100 denários era uma dívida pagável. A qual ele devia não era pagável. E o que ele falou? O que ele fez? Ele nem perguntou, ele não questionou, não falou: paga minha dívida, como você vai pagar? Ele já pegou, agarrou na garganta e quase estrangulou, dizendo: paga o que me deve. Quer dizer, ele já foi agredindo o outro. Ele já foi querendo enforcar o outro.
E o outro caiu-lhe aos pés e pediu-lhe: dai-me um prazo e eu te pagarei. E ele, a mesma forma que ele agiu com seu senhor, ele agiu com seu colega de trabalho, pedindo: me dá um prazo, eu vou te pagar. Ele não negou pagar a dívida. Falou: eu vou trabalhar, vou me esforçar, se for preciso eu trabalho dia e noite, se for preciso eu faço dobro, não sei, faço hora extra, mas eu vou te pagar. Mas olha o que o servo, qual foi perdoado e não usou de misericórdia. Mas sem nada querer ouvir, este homem o fez lançar na prisão, até que tivesse pago sua dívida. Ele não teve misericórdia, ele não teve compaixão. E olha o que acontece com esse servo mau, vamos dizer assim. Vendo isso, os outros servos, os outros que viram o que tinha acontecido ali, profundamente tristes, porque aquele homem foi perdoado, mas não quis perdoar. Vieram contar a seu senhor o que se tinha passado. Então o senhor o chamou e lhe disse: servo mau, eu te perdoei toda a dívida. Por que me suplicastes? Não deverias também tu compadecer-te de teu companheiro de serviço? Como eu tive piedade de ti? Por que você não fez o mesmo? Meu irmão, minha irmã, e quantas vezes nós somos assim, como esse homem, mesquinhos, arrogantes, egoístas. Não temos misericórdia, não temos compaixão. Olhamos para as pessoas com vontade de vingança, de nos vingar. E olha que o Senhor fala para ele: e o Senhor, encolerizado, entregou-o aos algozes, até que pagasse toda a sua dívida. Assim vos tratará meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar a seu irmão de todo o seu coração. E já convidando você, vai lá no capítulo 6 de Mateus, mesmo Evangelho de Mateus. Olha o que o Senhor tem para falar para nós, para mim e para você, na oração do Pai Nosso, capítulo 6, versículo 9, seguinte. O Senhor, quando o Senhor ensina seus discípulos a rezar, eis como deveis rezar: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Olha aqui, nós estamos pedindo: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. Meu irmão, minha irmã, e toda vez que nós rezamos o Pai Nosso, nós falamos: Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como nós vamos perdoar aquele que nos ofendeu, aquele que nos atacou. E hoje, o que o mundo está ensinando? Que você deve se vingar, que você tem direito de se vingar. Se a outra pessoa te bateu no rosto, se a outra pessoa te atacou, você tem o direito de ir lá e se vingar dela, ou se vingar da sua família. E olha o que o Senhor fala assim, e olha aqui que está na oração: assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. Nós devemos perdoar, devemos dar o perdão. E não nos deixeis cair em tentação. Aí nós terminamos: mas livrai-nos do mal. Mas livrai-nos do mal. E ele continua, versículo 14. Porque se não perdoares aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste também não vos perdoará. Então, meu irmão, minha irmã, se você quer ser perdoado, perdoa. Se você quer alcançar o perdão de Deus, busque dar o perdão. Eu sei, meu irmão, minha irmã, que muitas vezes machuca o coração. E, de repente você vai falar para mim: Flávio, mas você não sabe a ofensa que essa pessoa me fez. Talvez você, esposa, vai falar: Flávio, você não sabe o que o meu marido cometeu. Ele foi adúltero, ele foi um agressor. Claro, se ele agrediu, denuncia para a polícia, denuncia a justiça. Se ele foi um adúltero, claro que você não deve ficar ali aguentando o adultério dele, mas abra seu perdão. Deixa a graça de Deus acontecer na sua vida, porque o perdão não é só para ele, o perdão é para você.
para não te machucar, para não te ferir, para não trazer coisas piores na sua vida. Então dê o perdão. E perdoando, quando você se colocar diante do Senhor, quando você se colocar diante da presença de Deus, pedindo perdão, para nós católicos, quando formos a confessar, seremos perdoados. Porque a palavra de Deus diz: porque se perdoares aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Mas olha o versículo 15. Mas se não perdoares aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. Então precisamos, irmãos, irmãs, eu e você, nos abrir ao perdão. Pedimos sempre: Senhor, me perdoa, como eu vou perdoar os meus irmãos, os meus inimigos. Que possamos abrir nosso coração, nossa mente e nosso ser. Podemos, meu irmão, minha irmã, a palavra aqui ainda continua assim: o cristão é aquele que vence o mal com o bem. O cristão é aquele que vence o mal com o bem. Se a pessoa te ofendeu, você não vai ofender ela, você vai dar o perdão. Claro que você não vai ficar ali sendo ofendido. Isso é claro, né, meu irmão, minha irmã? Nós também não somos bobos, nós somos cristãos, mas não bobos. A falta de perdão é um dos bloqueios para se acolher a graça de Deus. Quando eu não perdoo, meu coração fica bloqueado. Meu coração fica fechado para receber a graça de Deus. Muitas vezes nós não alcançamos uma cura, uma libertação, porque nós não perdoamos, nós não abrimos o coração. Muitas doenças psicossomáticas nascem pela falta de perdão, que não foi liberado. Muitas vezes, porque a gente não perdoou, a gente acaba nascendo, crescendo em nós doenças psicossomáticas. A pessoa fica com mágoa, o ressentimento remoendo dentro do seu ser. Como consequência, futuramente pode aflorar como uma doença gástrica, de coluna ou até um câncer. Quantas pessoas, meu irmão, minha irmã, já foram curadas porque elas perdoaram? Cara, são casos e casos, situações e situações. Mas quantas pessoas foram perdoadas quando ela decidiu se abrir o perdão? A perdoar aquela pessoa, mesmo a pessoa não merecendo. Isso não se trata de merecimento. Isso se trata da nossa cura, da nossa libertação. Podemos distinguir 3 situações de perdão: reconciliação com Deus, perdoar a si mesmo, perdoar o outro. Com relação a Deus, não dizemos que o perdoamos, pois estaríamos caindo num erro teológico e doutrinário, uma vez que quem sempre está disposto a nos perdoar é Ele, é Deus. Ele é todo misericórdia e perdão. Dizemos então que o processo de cura interior passa muitas vezes pela reconciliação com Deus. Porque podemos culpá-lo pelas feridas e pelos traumas que ocorrem em nossas vidas. Essas feridas podem ser ocasionadas pela perda de uma pessoa querida e amada, muito próxima, quando ainda pequenos. Mãe, pai, avós, quem nos criou, etc. Quantas vezes, meu irmão, falece alguém, sofreu um acidente, ou até uma morte mais grave, as pessoas falam culpa de Deus, por que Deus não estava lá? Se Deus é Deus Todo-Poderoso, por que Ele deixou acontecer? E a gente fica atacando a culpa em Deus, jogando a culpa de Deus, se o único responsável por tudo somos nós mesmos, né? Podemos ter culpado Deus, até mesmo rompido com Ele, de forma consciente ou inconsciente, em razão do sentimento de perda e do abandono. Também por separações conjugais e relacionamentos desordenados que resultaram em sofrimento por doença e etc. Quantas vezes, né? Quantas vezes, irmã, eu já ouvi pessoas falando que não acreditavam mais em Deus, se afastando da presença de Deus porque o culpava pela perda de uma pessoa, até mesmo de um ente querido, até mesmo de um cachorro, um gato. Já vi isso, irmão. Já vi isso. Pela perda do emprego. Sim, muitas vezes nós fazemos isso.
Precisamos pedir ao Espírito Santo para que, junto com Jesus, passeie na nossa história, na história de nossas vidas, e cure nossas feridas e traumas para voltarmos a ter uma relação filial com Deus, reconhecendo que Ele nunca deixou de nos amar e que sempre soube o tamanho de nossa dor. Deus nunca deixa de nos amar e sempre vai saber o tamanho do nosso amor. Vamos nos reconciliar com Ele, pedindo perdão por tê-lo culpado pelas situações traumatizantes que ocorreram. Reconciliar-se com Deus traz cura e paz ao coração. Que possamos, nesse momento, nos voltar ao Senhor. Senhor, vem passear na minha história. Vem passear na minha vida. Vem passear, Senhor, em tudo aquilo que eu preciso, Senhor, que seja curado, seja liberto. Quantas vezes, Senhor, eu culpei por erros, por falhas, por situações a qual não compete a mim culpar o Senhor, porque a culpa muitas vezes é só do ser humano. E Deus não nos culpa. E por isso que nós precisamos falar, Senhor, eu peço perdão. Toda vez que me afastei da Tua presença por causa de algo que aconteceu na minha vida. Peça perdão a Deus, meu irmão. Abra o seu coração a Deus. Se reconcilie com Deus. Se reconcilie com Deus. Peça essa graça de Deus sobre a sua vida. O perdão a si mesmo se faz necessário quando nos afogamos em frustrações, mágoas, ressentimentos, desolações, falhas e fatos pessoais que ocorreram na história de nossas vidas. Criamos um tribunal dentro de nós mesmos, julgando e condenando-nos a uma infelicidade eterna, gerando remorso pelo dano causado a si mesmo ou a outrem. Muitas vezes até proferimos um voto íntimo: eu não vou me perdoar por isso. Situações como essas podem futuramente trazer uma doença psicossomática, como depressão, ansiedade, pânico, insônia, etc. Devemos fazer uma oração de reconciliação, amorizando o perdão a nós mesmos. E, quando necessário, uma oração de renúncia pelo voto íntimo proferido. Se necessário, busquemos o sacramento da confissão. Perdoar a si mesmo é fonte de cura e libertação de traumas do passado. Exemplo de pessoas que tiveram suas vidas restauradas e renovadas pelo toque misericordioso, perdoador e curativo de Jesus. A mulher adúltera. João capítulo 8, versículo 3 ao 13. E o cobrador de impostos, Zaqueu. Se você quiser pegar, meu irmão, minha irmã, você pode estar fazendo essa leitura. Evangelho de São João, capítulo 8, versículo do 3 ao 11, fala da mulher adúltera. E Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículo 1 ao 9, fala de Zaqueu. Vamos pegar de São João, Evangelho de São João. Vamos fazer essa leitura para que eu e você entenda o que Deus tem para mim e para você. Capítulo 8, versículo 3 ao 13. Aliás, do 3 ao 11. Os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que fora apanhada em adultério. Puseram-na no meio da multidão e disseram a Jesus: Mestre, agora mesmo esta mulher foi apanhada em adultério. Moisés mandou-nos na lei que apedrejássemos tais mulheres. Que dizes tu a isso? Perguntavam-lhe isso, a fim de pô-lo à prova e poderem acusá-lo. Jesus, porém, se inclinou para a frente e escrevia com o dedo na terra. Como eles insistissem, ergueu-se e disse-lhes: Quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar a pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. A essas palavras, sentindo-se acusados pela sua própria consciência, eles se foram retirando, um por um, até o último. E começaram pelos mais idosos, de sorte que Jesus ficou sozinho, com a mulher diante dele. Então ele se ergueu e, vendo ali apenas a mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão os que te acusavam?
ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Aqui essa mulher foi perdoada. Aqueles homens não queriam perdoar ela, mas eles eram adúlteros também. Quantos homens daqueles ali que estavam tinham se deitado com essa mulher que condenava ela como adúltera? Uma pessoa não adultera sozinha. Mas Jesus não condena ninguém. Jesus não critica ninguém. Ele ama-nos. Ele nos ama. Ele quer sempre nos abraçar, sempre nos acolher. E aqui, com essa resposta, quando Jesus pergunta, então ele se ergueu, vendo ali apenas a mulher, perguntou: mulher, onde estão que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Que possamos nos abrir à graça do perdão. Possamos pedir: Senhor, eu peço perdão pelas minhas falhas. Eu peço perdão pelos meus erros. Eu peço perdão por toda vez que me afastei da tua presença. Eu peço perdão, Senhor, porque eu sou culpado de condenação, mas o Senhor se abriu à graça de me perdoar. Eu peço perdão, Senhor, porque todas as vezes que eu deixei de amar, todas as vezes que eu deixei de acolher, todas as vezes eu deixei de ter misericórdia, eu condenei a outra pessoa e quis ser perdoado. Eu peço perdão, Senhor. E também, meus irmãos, minhas irmãs, tem aquela passagem onde Jesus, no Evangelho de São Lucas, vamos pegar comigo para a gente meditar, onde Jesus já crucificado, capítulo 23 do Evangelho de São Lucas, versículo 43, onde aquele um dos homens que está ali pregado na cruz pede perdão. Olha aqui, Jesus, aqui no versículo 42, vamos ver. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando tiveres entrado no teu reino. Jesus respondeu-lhe: em verdade te digo, hoje estará comigo no paraíso. E naquele momento, no último momento da vida daquele homem, ele pediu perdão. Ele pediu misericórdia. Aliás, vamos pegar toda o versículo, desde o versículo 39, para a gente entender a passagem. Um dos malfeitores, ali crucificado, blasfemava contra ele: se és o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva-nos a nós. Mas o outro o repreendeu: nem sequer temes a Deus? Tu que sofres no mesmo suplício? Olha o que esse homem fala. Para nós isto é justo. Recebemos o que mereceram os nossos crimes. Nós merecíamos estar pregados na cruz. Era nós que deveríamos estar presos na cruz, pregados, crucificados. Mas este não fez mal algum. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando tiveres entrado no teu reino. Jesus respondeu-lhe: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, nós nunca devemos de pedir perdão. Nós nunca devemos deixar de pedir perdão. E perdoar ao outro, que é o terceiro tópico. É próprio da pessoa que se reconhece amada por Deus e que por obra do Espírito Santo mergulha nessa graça de tal forma que compreende espiritualmente que é impossível estar em harmonia e unidade com a Santíssima Trindade se não perdoar o próximo. 1 João, capítulo 4, pega comigo lá. Aqui já quero pegar essa passagem aqui, não deixei anotado, mas é rapidinho. 1 João, capítulo 4, versículo 19. 1 João, capítulo 4, versículo 19. Onde fala assim: mas amamos porque Deus nos amou primeiro. 1 João, capítulo 4, versículo 19 ao 21. Mas amamos porque Deus nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Porque aquele que não ama seu irmão, a quem vê, é incapaz de amar a Deus. E a quem não vê, é capaz de amar a Deus, a quem não vê. Temos de Deus este mandamento: o que amar a Deus, ame também o seu irmão.
Meu irmão, minha irmã, se nós amarmos, nós vamos perdoar. A falta de perdão é um ressentimento. Entram e o ressentimento entra cortando e dividindo aquilo que é meu, aquilo que Deus me deu, que é possibilidade de amar e ser amado. O ressentimento e a mágoa entram dividindo as coisas, porque é próprio do pecado dividir e é próprio do amor unir. Quando tomo a decisão pelo perdão, na verdade, estou tomando a decisão pelo amor. Como posso dizer que amo a Deus, que não vejo, e odiar o irmão que estou vendo? É falta de perdão, é falta de amor. E quando nós amamos, nós perdoamos. E, e quando eu tomo a decisão de amar, de voltar para a minha essência, é isso. É quando eu tomo a decisão de amar, de voltar para a minha essência. O amor de Deus, a graça de Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, Jesus, eu acabei de meditar aqui, Jesus nos ensina: eis como deveis rezar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoais as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos que nos devem. Quando Jesus ensina o Pai Nosso, na verdade, ele está revelando pela oração a identidade do cristão. O que faz parte da identidade do cristão daquele que segue Jesus. Perdoar as dívidas é aquele que pede perdão a Deus e ao mesmo tempo perdoa, porque também foi perdoado. Jesus está ensinando que a oração do Pai Nosso é nossa identidade, a identidade daquele que busca a Deus, a identidade daquele que é cristão, a identidade daquele que é servo de Deus. Pedir perdão a Deus, como Jesus está ensinando, perdoar as nossas dívidas, assim como nós perdoamos ao que nos devem. As palavras realmente, a palavra realmente é dívida, é algo que eu estou devendo. Então, perdoar as minhas dívidas. E quais são as nossas dívidas? As nossas dívidas de amor, de reconciliação. Perdoai-me, Senhor, por todas as vezes que eu não amei. Perdoai-me, Senhor, por essa dívida que eu tenho com o Evangelho, a dívida de não ter amado e não ter amado a Deus. Então, perdoai-me por não ter amado, por não ter colocado o amor de Deus na frente de todas as coisas. Perdoai-me da mesma forma, assim como nós perdoamos aos que nos devem. Então, meu irmão, minha irmã, que eu e você possamos abrir o meu e o nosso coração para que possamos perdoar, pedir perdão, pedir essa graça de Deus. E quando nós nos abrimos a isso, o processo de cura ele vai nos alcançando. Todos nós ao longo de nossas vidas somos atingidos por uma dor física, sofrimento emocional ou espiritual e falta de perdão. E a falta de perdão muitas vezes é causa de males que trazemos, como foi trabalhado anteriormente. O encontro pessoal com Jesus Cristo ao longo da história sempre gerou curas, restauração, dívida e conversão. Ele é o autor de toda a cura verdadeira, que acontece na liberdade dos filhos de Deus. A restauração do corpo, da alma e do espírito acontece pela graça de Deus, quando pela fé acolhemos e aceitamos que Ele pode curar. A tua fé te salvou é a frase que Jesus mais falou na narração dos evangelhos, sem contar outras variações dessa mesma frase. Ele se encontra com pessoas com história de vida ferida, até mesmo pagãos, e cura a todos, cegos, leprosos, paralíticos, todos que vinham a ele. A cura da alma, ocorrida pelo perdão dos pecados. Peça a graça, meu irmão. Peça essa bênção de Deus. Fala, Senhor, peço para que me cure, Senhor. Peço para que me liberte. Peço para que transforme tudo aquilo que eu preciso ser transformado, Senhor. Em Tua presença eu me coloco. Em Tua presença eu quero estar, Senhor. Em Tua presença eu quero ficar, Senhor. Cura-me, Senhor. Cura
as minhas feridas, cura o meu espírito, cura as minhas mágoas, cura o meu emocional, cura o meu corpo, Senhor. Tudo aquilo, Senhor, que nesse momento está faltando perdão, que não perdoei. E eu quero sim, Senhor, hoje me abrir essa graça de perdoar e ser perdoado, de ser curado, de ser transformado, de ser libertado. Senhor, eu te agradeço, Senhor, por todas as vezes que adentrou em minha história. Eu te agradeço, Senhor, por todas as vezes que adentrou em tudo aquilo que eu preciso ser, precisa ser curado em minha vida. Meu irmão, minha irmã, e aqui encerra esse vídeo. Se eu continuar, vai ficar muito grande esse vídeo. Vai ficar mais de quase 1 hora. Então vou encerrar por aqui. Acredito que você entendeu o que a palavra perdão quer dizer. E isso nos cura, nos liberta, nos transforma, nos leva a uma cura interior a partir do momento que nós deixamos Deus nos curar. Deus o abençoe, meu irmão. Deus a abençoe, minha irmã. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.